suspect, left side. It's an attack! Move it! Go, go, Watch go! out!
Olá a todos e bem-vindos ao canal Jackson Film. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Hoje, vamos conversar sobre o filme Safe House, de 2025. A névoa espessa da cidade do Cabo envolvia os arranha-céus de vidro, um cenário familiar para Matt Weston, um agente da CIA, cuja vida era um ciclo incessante de vigilância e ansiedade. Ele estava, como sempre, na base operacional, um refúgio discreto conhecido como Casa Segura, esperando o próximo pesadelo logístico. Weston, um homem de 20 e poucos anos com a energia nervosa de quem viu demais, sempre sonhou com a ação. Mas a realidade da inteligência de baixo escalão era burocracia e cafeína ruim. A calmaria foi brutalmente quebrada pela chegada de Tobin Keller. Keller não era um homem comum. Era uma lenda sombria nos corredores da agência, um ex-agente de campo que havia desaparecido da rede após uma operação em Genebra, que lhe custara a reputação e, aparentemente, a alma. Sua chegada ali, algemado e escoltado por uma equipe de choque, era um evento sísmico. Ele era o prêmio, um ativo humano que continha segredos que poderiam derrubar estruturas governamentais inteiras. A missão de Weston era simples: manter Keller contido e transferi-lo em segurança para Langley. A simplicidade, contudo, era uma ilusão perigosa. Keller era um mestre da manipulação, com a serenidade fria de quem já havia jogado o jogo no nível mais alto, algo que se percebia na maneira como seus olhos cinzentos analisavam cada centímetro do ambiente, e, mais importante, a hesitação sutil de Weston. O ataque veio sem aviso. Uma tempestade coreografada de explosões e fogo, que transformou a Casa Segura em um campo de batalha. Agentes mascarados, executando a missão com precisão militar, visavam apenas um alvo: Keller. Weston, pego no meio do caos, viu sua diretriz primária: proteger o ativo, colidir com a necessidade instintiva de sobrevivência. Ele conseguiu fugir com Keller, deixando para trás o que restava da estrutura segura. A partir desse ponto, a narrativa se transformou em uma caçada frenética pelas ruas traiçoeiras da cidade do Cabo. Keller, apesar de amarrado, ditava o ritmo. Ele precisava ir a certos lugares, encontrar certas pessoas, alegando que só assim poderia provar que a ameaça que o caçava era real e interna à própria CIA. Weston, preso entre a lealdade à sua agência e a crescente, embora relutante, confiança na perspicácia de seu prisioneiro, era forçado a tomar decisões em milissegundos. Conforme avançavam, Keller revelava fragmentos de seu passado. Ele não era um traidor, mas um homem que havia tropeçado em uma conspiração que envolvia altos escalões da inteligência. Um esquema de venda de informações sensíveis. O fascínio de Keller por operações de alto risco, sua reputação como um lobo solitário que sempre operava nas sombras, começava a fazer sentido. Ele não buscava glória, mas sim expor a podridão. A dupla precisou atravessar tiroteios em mercados lotados e perseguições de carro em autoestradas litorâneas. A química entre eles era tensa. Weston, o jovem ambicioso querendo provar seu valor, e Keller, o veterano cansado, usando a juventude de Weston como escudo. Em um momento crucial, quando estavam encurralados em um armazém abandonado, Keller forçou Weston a confrontar a realidade. A única maneira de sobreviver era quebrar todas as regras. Eles descobriram que o líder dos atacantes era um ex-colega de Keller, alguém que havia participado da infame operação em Genebra e agora estava orquestrando a eliminação de Keller para silenciar a verdade. A motivação era financeira e política, um emaranhado viscoso de traição. O clímax ocorreu em um complexo industrial isolado. Weston, usando as táticas que Keller pacientemente lhe havia ensinado durante a fuga, conseguiu neutralizar os atacantes. O confronto final não foi contra um inimigo externo, mas sim contra a burocracia armada que tentava encobrir a verdade. No desfecho,
Keller consegue transmitir as provas, expondo a rede de corrupção. Ele, no entanto, não retorna para ser celebrado. Com a missão cumprida, ele desaparece novamente nas sombras, deixando Weston com uma verdade desconfortável. A lealdade é um luxo na espionagem. Weston, agora um agente com cicatrizes, mas com uma nova compreensão sombria do mundo em que operava, permaneceu na cidade do Cabo, observando o nascer do sol sobre o Atlântico, sabendo que sua carreira jamais seria a mesma. A casa segura, ele percebeu, nunca esteve em um prédio, mas sim na linha tênue entre o certo e o necessário. A cidade do Cabo, com sua beleza selvagem contrastando com a frieza do vidro e aço, tornou-se o palco de uma metamorfose forçada para Weston. Ele, que antes via a CIA como um caminho para uma aventura cinematográfica, agora sentia o peso real do chumbo e da mentira. A maneira como Keller se movia, mesmo algemado, era uma aula silenciosa. Não era a força bruta que impressionava, mas a economia de movimento, o conhecimento profundo de como o ambiente reagiria a cada passo dado. Tobin Keller, um homem que se dizia destruído por um erro em Genebra, carregava a aura de um estrategista que sacrificou seu posto em prol de um ideal mais sujo. Sua fascinação anterior por desestabilizar regimes, vista como arrogância imprudente por seus superiores, agora parecia um presságio. Quando o ataque irrompeu, a primeira reação de Weston foi puramente treinada: cobrir o ativo. Mas os atacantes não pareciam mercenários comuns. Eles eram cirúrgicos, conhecedores dos pontos fracos da segurança interna. Havia um eco de velhas táticas ali, um estilo que lembrava os anos em que Keller era o fantasma mais temido da Europa. Fugir com Keller significava aceitar a premissa dele. A ameaça estava dentro de casa. A adrenalina de Weston era temperada pela crescente desconfiança em seus próprios manuais. Ele lembrava-se das noites em Langley, estudando os perfis de Keller, o agente que desapareceu após a queda de um alvo de alto valor na Suíça, um evento que a agência havia arquivado sob falha de comunicação. Na fuga caótica, Keller não perdia tempo em lamentações. Ele direcionava Weston com precisão assustadora, indicando becos específicos, contatos de baixo nível que poderiam fornecer suprimentos ou um veículo discreto. Havia uma confiança implícita, quase paternal, na voz grave de Keller ao instruir o jovem agente sobre como negociar com criminosos de rua. Lições que nenhum curso de contra-terrorismo da CIA jamais ensinaria. Weston, observando Keller interagir com o submundo, percebia que a lenda do agente renegado era, na verdade, a fachada de um homem que operava na zona cinzenta por escolha, não por acidente. Em um momento tenso, escondido sob a sombra de um pier, Keller revelou que a operação em Genebra não foi um erro, mas uma tentativa frustrada de expor a mesma rede que agora tentava matá-lo. Ele havia tentado minar um acordo secreto de venda de tecnologia militar sensível, e os compradores haviam se tornado os financiadores de sua perseguição. A frustração de Keller era palpável. Ele não temia a morte, mas sim o apagamento de sua verdade. Weston, vendo a determinação fria nos olhos de Keller, percebeu que estava protegendo não um criminoso, mas um mártir relutante, alguém cujo maior crime foi querer limpar o sistema por dentro. A perseguição se tornou um balé sombrio. Weston aplicou a agressividade que sempre quis mostrar, mas agora com a técnica de Keller. Mira precisa, movimentos rápidos, uso do ambiente como arma. Ele não estava mais apenas cumprindo ordens, estava lutando ao lado de um homem que desafiava a própria instituição que ele jurou servir. No armazém, quando o ex-colega de Keller finalmente se revelou como o orquestrador, um homem de terno caro e sangue frio, a luta se tornou pessoal para ambos. Weston viu em Keller a personificação do que poderia se tornar se escolhesse o caminho da verdade em vez da promoção fácil. A transmissão das provas foi um ato de fé. Eles conseguiram hackear um canal seguro, despejando os dados brutos da conspiração no momento exato em que as forças da CIA, designadas para resgatar Keller, chegavam ao local,
prontas para silenciá-los. A cena final, com Keller desaparecendo antes que qualquer autoridade pudesse prendê-lo ou elogiá-lo, selou sua mística. Ele era um fantasma necessário. Weston ficou para trás, não como herói, mas como testemunha. A cidade do Cabo, sob a luz da manhã, parecia lavada, mas ele sabia que a mancha da corrupção permaneceria. Ele não voltaria para a rotina confortável de vigilância. Agora, ele sabia que a verdadeira casa segura não era um local físico, mas a capacidade de operar sem a ilusão de proteção institucional. Seu treinamento havia terminado. Sua educação havia apenas começado. A luz crua da manhã africana não aliviava a tensão que se sedimentara nos ombros de Weston. Ele sentia a textura áspera da jaqueta de couro, um presente improvisado de Keller, como uma segunda pele que agora o definia. A inexperiência anterior de Weston, aquela ânsia juvenil por reconhecimento que o fizera abraçar a rotina monótona da CIA, havia sido esmagada sob o peso da realidade brutal. Ele agora entendia por que Keller, um agente cuja carreira era marcada por sucessos inegáveis em desmantelar redes de tráfico internacional, sempre evitara o brilho dos holofotes. O verdadeiro poder residia na capacidade de ser invisível e, mais importante, de ter acesso a informações que as pessoas poderosas juravam que não existiam. Tobin Keller não era apenas um operador. Ele era um arquivista de segredos não contados. Um homem que parecia ter nascido com a sabedoria amarga de quem já havia visto o fim do túnel e escolhido atalhos perigosos. Sua calma durante o tiroteio no armazém, por exemplo, não era ausência de medo, mas uma aceitação profunda de seu destino, contrastando com o pânico controlado que Weston ainda lutava para suprimir. Keller observava Weston com uma mistura de desapontamento e orgulho. O jovem agente era uma tela em branco sobre a qual ele desenhara um novo conjunto de regras operacionais. A fuga final pelo porto, com a névoa marítima misturando-se com a fumaça dos disparos, revelou o nível de planejamento de Keller. Ele não confiava em ninguém, nem mesmo em si mesmo. O contato que eles usaram para transmitir as evidências era um ex-hacker que Keller havia reabilitado anos antes, um peão esquecido em uma operação anterior. Isso demonstrava a filosofia de Keller. Cada encontro era um investimento de longo prazo, uma rede de segurança pessoal tecida ao longo de décadas de desconfiança mútua. Quando Keller se despediu, não houve discursos grandiosos, apenas um aceno rápido na direção do labirinto de contêineres. Mantenha a cabeça baixa, Weston. Ele sussurrou, uma frase que carregava o peso de toda a sua experiência. E aprenda a confiar apenas no que você pode ver com seus próprios olhos. A ausência de Keller era mais ensurdecedora do que sua presença. Ele não buscava redenção pública. Sua vitória era puramente funcional. A verdade estava livre, e ele estava livre dela. Weston, sozinho no cais enquanto os helicópteros de Langley vasculhavam o céu em busca de pistas, sentiu um vazio inédito. Ele tinha o dossiê completo da conspiração em um chip criptografado, o suficiente para destruir carreiras e reescrever a história recente da agência. Contudo, a maior mudança estava dentro dele. Ele não era mais o homem que esperava em uma casa segura por ordens. Ele havia operado fora das linhas de comando, confiando em sua intuição e na orientação de um homem que a agência considerava um traidor. A Ciudad del Cabo, com suas montanhas imponentes, agora parecia uma gaiola de onde ele havia escapado, mas para onde ele sabia que sempre estaria ligado por um fio tênue de conhecimento perigoso. Ele guardou o chip, sabendo que o verdadeiro jogo estava apenas começando, e ele agora jogava segundo as regras não escritas de Tobin Keller. O sol escaldante do meio-dia africano batia no rosto de Weston, enquanto ele caminhava para longe do cais, misturando-se à multidão de trabalhadores portuários e turistas desavisados. A transição de agente de campo em treinamento para um pária autônomo era abrupta
e exigia um novo tipo de atuação. Ele não podia simplesmente voltar a Langley. A casa segura havia sido um bode expiatório, e ele, um cúmplice conveniente que sobrevivera. Seu primeiro instinto era procurar um contato neutro, um ponto de apoio que não estivesse ligado à estrutura que Keller acabara de desmantelar publicamente. Ele precisava desaparecer, mas não de forma passiva como Keller. Weston precisava de um novo propósito que justificasse sua sobrevivência. Ele se lembrava da ênfase de Keller na infraestrutura oculta, nos corredores de poder que operavam paralelamente às agências oficiais. O chip em seu bolso não era apenas um dossiê, era uma chave. Weston decidiu que a única maneira de honrar a lição de Keller seria usar essa chave para desmantelar o que restava da rede de corrupção, mas fazendo-o de uma posição de completa independência. Ele sabia que seria caçado não apenas pelos remanescentes da conspiração, mas também por seus próprios superiores, que precisavam controlar a narrativa da crise na cidade do Cabo. Encontrando um pequeno café afastado do centro turístico, Weston observou as pessoas com os olhos de Keller, buscando o desconforto, a anomalia na rotina. Ele usou um telefone pré-pago, descartável, para fazer uma ligação codificada, uma linha que Keller havia lhe instruído a usar apenas em caso de necessidade absoluta. A voz do outro lado era robótica, uma IA de resposta programada para um único nome. Weston recitou uma frase antiga, uma que remetia a uma lenda urbana da CIA sobre um agente que desapareceu nos anos 90. A resposta foi imediata e surpreendente. Um endereço em Gibraltar e uma data para o próximo encontro. Isso significava que Keller não havia apenas desaparecido. Ele havia ativado sua rede de contingência, uma rede que operava fora dos canais oficiais da CIA, uma espécie de sindicato silencioso de lealdades quebradas e verdades preservadas. Weston sentiu um misto de pavor e excitação. Ele não estava mais sendo treinado. Estava sendo recrutado para um nível de sombra que ele mal conseguia conceber. Gibraltar representava a próxima fase, onde as verdadeiras consequências da queda da rede seriam negociadas, e onde ele teria que provar que merecia seu lugar ao lado do fantasma de Tobin Keller. Ele pagou pelo café com notas velhas e amassadas, sentindo-se mais um fantasma do que um agente. A missão de proteger Keller havia acabado. A missão de se tornar indetectável estava apenas começando. A jornada para Gibraltar era um exercício de invisibilidade forçada. Weston evitou aeroportos e rotas diretas, optando por uma série de viagens de trem de terceira classe e pequenos fretamentos marítimos. Cada transição, um teste de sua crescente habilidade em se tornar parte do ruído de fundo. Ele usava roupas genéricas, evitava contato visual prolongado e, ironicamente, imitava a própria falta de estilo que Keller usava para se misturar nos cantos mais sujos do mundo. A imagem de Keller, o agente lendário que nunca deixava rastro, pairava sobre cada decisão, cada respiração calculada. Ao chegar em Gibraltar, o ar era diferente, carregado de história e segredos de todas as bandeiras. O local do encontro era um antigo armazém de tabaco nos arredores da rocha, um lugar onde a luz do sol mal penetrava, mantendo o ambiente em um crepúsculo perpétuo. A espera foi longa, preenchida apenas pelo som das ondas quebrando lá fora e pela ansiedade crescente de Weston. Ele estava à mercê de contatos que ele não conhecia, todos ligados a um homem que a própria agência alegava não existir. Quando a porta rangeu, não foi Keller quem entrou, mas uma mulher. Ela era alta, com cabelos grisalhos puxados para trás com severidade, e seus olhos, de um azul penetrante, pareciam medir a alma de Weston em um único olhar. Ela vestia um blazer caro, mas seus movimentos eram os de alguém acostumada a se mover em ambientes hostis. Ela se apresentou apenas como Elisa, sem oferecer sobrenome ou afiliação. Tobin enviou você, ela afirmou, a voz baixa e sem inflexão, um eco da disciplina militar. Ele está ocupado limpando o chão que ele mesmo sujou para nos dar tempo.
Weston entregou o chip criptografado. Elisa o inspecionou com um leitor portátil, confirmando a integridade dos dados antes de colocá-lo em um estojo de metal seguro. Elisa explicou que a rede que Keller desmantelara era maior do que se imaginava. Ela não apenas vendia tecnologia, mas manipulava alianças políticas globais. Keller havia sacrificado sua carreira para impedir um conflito maior, e agora ele estava sendo protegido por essa rede paralela, um consórcio de ex-agentes e idealistas desencantados que acreditavam na manutenção da estabilidade fora do alcance da corrupção governamental. Keller não busca perdão, Weston, Elisa explicou, enquanto o conduzia para fora do armazém, em direção a um carro preto e sem marcas. Ele busca equilíbrio. Você provou ser um executor eficaz sob pressão. A CIA é uma instituição enferma. Se você deseja fazer o trabalho de verdade, o trabalho que importa, você precisa de um novo conjunto de ordens. Weston compreendeu o convite implícito. Não era um retorno à glória, mas uma ascensão à obscuridade vitalícia. Ele aceitou, não por lealdade cega a Keller, mas por ter visto a podridão em primeira mão. Ele havia cruzado o Rubicão. A partida de Gibraltar foi silenciosa. Elisa o deixou em uma marina, com um novo passaporte e um pequeno manual encadernado em couro preto, contendo contatos e protocolos. Ao olhar para o mar, Weston não sentiu a euforia do herói de ação, mas a gravidade pesada de um homem que acabara de escolher um caminho de sombras eternas. Sua carreira na CIA havia sido desmantelada em um tiroteio na cidade do Cabo. Sua verdadeira missão, a de ser um guardião das verdades inconvenientes, estava apenas começando. A brisa salgada de Gibraltar carregava o cheiro de óleo diesel e a promessa de anonimato que Weston ansiava. O pequeno manual de couro preto, agora guardado sob o forro de sua nova jaqueta, uma peça discreta, comprada em um mercado de pulgas, sob as instruções de Elisa, era o seu novo credo. As páginas continham códigos de acesso, frequências de rádio antigas e, mais crucialmente, os nomes de agentes que haviam desaparecido da rede institucional ao longo das décadas, todos unidos pela mesma desilusão. A ironia era cortante. A CIA havia treinado Weston para ser um executor leal, mas foi a deserção de Keller que o tornou verdadeiramente competente. Elisa, antes de partir em um iate elegante que parecia pertencer a um oligarca russo, havia lhe passado uma última instrução com uma intensidade que beirava a súplica. Não seja como nós no início, Weston. Não se apaixone pela vingança. Use o poder para manter a estrutura que eles tentam quebrar. Ela representava a ala mais pragmática da rede de Keller. Aqueles que buscavam estabilidade, não a revolução total. Weston seguiu para um pequeno apartamento alugado em La Línea de la Concepción, do outro lado da fronteira espanhola, um lugar onde as identidades eram mais fluidas. A solidão era palpável, mas não era a solidão vazia da casa segura. Era uma solidão produtiva. Ele passava dias catalogando as informações do chip, percebendo que as transações de tecnologia militar expostas eram apenas a ponta de um iceberg que atingia a política externa em 3 continentes. Ele começou a testar as águas com cautela. Usando um dos contatos de Keller, um ex-analista de telecomunicações aposentado em Portugal, Weston começou a vazar informações controladas sobre as repercussões financeiras da conspiração. Não para a imprensa, mas para grupos de pressão e jornalistas investigativos conhecidos por sua integridade inflexível, garantindo que as sementes da desconfiança fossem plantadas em solo fértil, longe de qualquer braço oficial da CIA. Ele operava como um fantasma que deixava pequenas migalhas de verdade, observando de longe como as peças do tabuleiro institucional se moviam em resposta. A emoção que guiava Weston não era mais a ambição, mas a responsabilidade forjada no fogo da traição. Ele sentia uma dívida com Keller, não por afeto, mas por respeito ao sacrifício feito. Keller havia quebrado a prisão, e agora Weston precisava garantir que a porta permanecesse aberta, para outros que pudessem querer fugir.
Ele se lembrava da expressão de Keller no momento do tiroteio, uma calma quase meditativa, e tentava replicar essa quietude interna, enquanto o mundo exterior fervilhava de caçadores à sua procura. Ele sabia que Langley já havia classificado o incidente na Cidade do Cabo como uma falha de segurança interna, com Weston sendo o agente sobrevivente, mas profundamente comprometido e, portanto, perigoso. Sua primeira verdadeira ação sob a nova égide foi frustrar uma tentativa de um dos financistas da conspiração de mover ativos ilícitos através do Estreito de Gibraltar. Usando táticas de interrupção de comunicação ensinadas por Keller, ele conseguiu paralisar a operação sem disparar um tiro. O resultado foi um pequeno caos financeiro que, embora insignificante para o panorama geral, serviu como um aviso claro para os remanescentes da rede. O fantasma de Keller estava ativo, e ele tinha um novo aprendiz. Ao desligar o rádio após confirmar o sucesso, Weston sorriu levemente, um gesto que raramente se permitia. Ele não estava mais esperando. Ele estava caçando. E, finalmente, ele estava seguro em seu próprio caos. A rotina de limpeza de rastro em La Linea rapidamente se tornou seu novo normal. O apartamento minúsculo, com vista para um pátio interno barulhento, era um santuário temporário. Weston passava as manhãs estudando os padrões de comunicação dos alvos identificados no dossiê de Keller, aprendendo a distinguir a estática de uma vigilância legítima daquela orquestrada por agentes corruptos da própria agência que tentavam abafar a verdade. Ele percebeu que a beleza da rede de Keller residia em sua descentralização. Eram células isoladas, unidas apenas por uma filosofia mútua de desconfiança institucional. Um dia, ao acessar um canal de comunicação ultra seguro, um código que Elisa havia fornecido como um teste de fé, Weston encontrou uma mensagem criptografada direcionada a Tobin Keller. A mensagem era simples, mas alarmante. O líder da conspiração de Genebra, o ex-colega que orquestrou o ataque à Casa Segura, não havia sido neutralizado pelas repercussões financeiras. Pelo contrário, ele estava se reagrupando, financiando operações paralelas e buscando ativamente tanto Keller quanto qualquer um que possuísse os dados originais. Este homem, conhecido apenas nos círculos internos como o diretor, não era motivado apenas pelo dinheiro, mas por um ressentimento profundo contra a própria fundação da inteligência ocidental, vendo a CIA como uma força que precisava ser purgada por fogo. A emoção de Weston mudou de cautela para uma urgência fria. Keller não havia comprado tempo para que a rede fosse desmantelada. Ele havia comprado tempo para que eles se reagrupassem e identificassem o novo ponto de vulnerabilidade. A caçada estava voltando para casa, ou melhor, para a origem da traição. Weston sabia que sua próxima jogada não poderia ser sutil. Precisava ser um movimento que forçasse o diretor a sair das sombras. Ele precisava de um palco, e o único palco que importava era Washington, D.C. Com um novo senso de direção, ele usou os recursos limitados que havia acumulado. Um pequeno fundo em contas offshore deixadas por um contato de Keller na Suíça, para organizar sua viagem. Ele viajou para a capital americana sob uma identidade recém-forjada, um especialista em segurança cibernética, com credenciais impecáveis, criadas pelos recursos da rede. Ao pisar em solo americano, ele sentiu um peso diferente. Ali, a traição não era apenas um conceito abstrato em Genebra ou um tiroteio em uma cidade estrangeira. Era uma ameaça direta à estrutura que ele conhecia. Em D.C., Weston não buscou contato com Elisa ou com a rede de Keller. Ele agiu sozinho, acreditando que a única forma de atrair o diretor era se tornar um alvo óbvio, mas inatingível. Ele armou uma isca digital, um fragmento de dados falsos que simulava a tentativa de um agente da CIA de vender informações altamente sensíveis para uma potência estrangeira. Era uma armadilha perfeitamente calibrada, projetada para despertar a paranoia e a fúria de o diretor, forçando-o a intervir diretamente para proteger a integridade de sua operação. Weston se posicionou em um pequeno escritório
alugado em Virgínia, com vista para o horizonte da capital, esperando que sua isca acendesse o fogo que traria seu inimigo de volta à luz. Ele estava pronto para ser a carnificina que Keller havia evitado, o sacrifício necessário para limpar a sujeira em sua origem. A paisagem de concreto e vidro de Washington, D. parecia um contraste opressor com a luz áspera da cidade do Cabo. Weston sentia a vigilância institucional como um campo magnético puxando-o para o centro. O escritório alugado em Virgínia era espartano, com a única decoração sendo a projeção da rede de comunicação que ele estava monitorando. Ele havia se transformado em um parasita digital, alimentando-se das vulnerabilidades que Keller havia lhes ensinado a identificar. A isca digital funcionou com uma rapidez perturbadora. O diretor não resistiu à tentação de silenciar o que parecia ser um agente duplo tentando negociar informações vitais. A resposta veio não em forma de ataque físico imediato, mas através de uma infiltração cibernética sofisticada, um rastro digital que parecia pertencer a um grupo de hackers mercenários conhecidos por trabalhar para certos setores de segurança. Weston sorriu cinicamente. O diretor era metódico, tentando manter sua assinatura limpa. Mas a arrogância de sua técnica o traía. Weston, antecipando o vetor de ataque, havia construído uma barreira de contramedidas usando os protocolos de criptografia de nível militar que Keller havia reservado para emergências absolutas. Quando os hackers de O Diretor tentaram penetrar, eles se depararam não com uma defesa, mas com uma armadilha de eco. A rede de Weston enviou de volta um pacote de dados altamente danificado, um vírus que não destruía, mas que rastreava a origem de forma reversa. A emoção de Weston era de foco absoluto, uma clareza que superava até mesmo a tensão da fuga na África do Sul. Ele estava em seu elemento, lutando contra um adversário que pensava estar operando nas sombras mais profundas. O rastreamento reverso o levou a um servidor seguro escondido sob a fachada de uma empresa de lobby em Georgetown. O local era ideal, um ponto cego na segurança da capital. Ele sabia que precisava de ação física para extrair a prova final da conexão direta de O Diretor com a venda de tecnologia. A noite caiu fria e úmida sobre D. Weston vestiu um equipamento tático leve, lembrando-se de como Keller descrevera a importância da silhueta na escuridão. Ele não estava mais tentando se esconder da CIA. Ele estava se infiltrando no coração de sua corrupção. A invasão ao escritório de lobby foi rápida e brutalmente eficiente. Weston neutralizou a segurança com precisão, usando táticas de desorientação aprendidas em situações de reféns simuladas, mas aplicadas agora com intenção letal. Ao alcançar a sala do servidor, ele encontrou o diretor, que não era o fantoche burocrático que Weston esperava, mas um homem de meia idade, impecavelmente vestido, com um olhar de tédio superior. Weston. O diretor suspirou, sem surpresa, como se esperasse a chegada do convidado. Eu deveria ter percebido que Keller deixaria um cão de guarda zangado. Você acha que está limpando a casa? Você está apenas queimando a mobília. A luta que se seguiu foi visceral. O diretor era um ex-agente de campo de elite, com experiência em combate corpo a corpo que superava o treinamento de Weston. Era a juventude impulsionada pela raiva contra a experiência polida pela ambição fria. Weston foi forçado a usar o ambiente, derrubando estantes de arquivos e usando cabos de rede como chicotes improvisados. Ele não estava apenas lutando por sua vida. Estava lutando para validar o sacrifício de Keller. No momento em que o diretor tentou pegar uma arma escondida, Weston executou um movimento aprendido na África do Sul. Um golpe no ponto de pressão que paralisava temporariamente o braço. Ele conseguiu acessar o terminal principal e iniciou a transmissão final dos dados. Desta vez, os pacotes não eram apenas para a rede de Keller, mas diretamente para o inspetor-geral da CIA e para uma coalizão de meios de comunicação internacionais, garantindo que a revelação fosse maciça e impossível de ser contida. Com a transmissão completa, Weston se afastou enquanto as sirenes começavam a ecoar à distância. Chamadas não pela segurança da propriedade,
mas pelas próprias redes de alerta que ele ativara. Ele olhou para o diretor, que agora estava imobilizado e derrotado. Weston não ficou para a captura. Ele simplesmente saiu, desaparecendo na névoa noturna de D. Um fantasma que havia deixado um rastro de fogo digital. Sua nova vida estava consolidada. Ele era o guardião silencioso, a sombra que garantia que a verdade, uma vez revelada por Keller, jamais pudesse ser reescrita. Ele se dirigia para o ponto de extração que Elisa havia estabelecido, pronto para desaparecer novamente, mas agora com um propósito definido. O ar frio e carregado de eletricidade da noite em Washington não era mais ameaçador. Era a névoa protetora que Weston usava para se deslocar. Ele caminhava pelas ruas suburbanas de Virgínia, o som distante das sirenes servindo como uma trilha sonora irônica para seu sucesso. A captura do diretor era secundária. A exposição da rede era a vitória. Weston sentia um cansaço profundo, não físico, mas moral. O tipo de esgotamento que advém de operar constantemente entre a verdade e a mentira. Ele alcançou o ponto de extração, um estacionamento subterrâneo em ruínas que parecia esquecido pela cidade moderna. O carro esperando era discreto, um modelo comum, mas com a modificação invisível que a rede de Keller sempre garantia. Ao se sentar no banco do motorista, ele pegou o manual de couro preto. Não havia mais a necessidade de testar os códigos. Ele agora sabia quais portas se abririam. O motor ligou sem um ruído e Weston dirigiu lentamente para longe do epicentro do caos que ele havia criado. Sua mente revivia a expressão de Keller. Não havia desejo de vingança nos olhos do veterano, apenas a necessidade de correção de um sistema que havia se tornado autoconsumidor. Weston havia aprendido que a lealdade não era a bandeira, mas ao ideal de funcionalidade da inteligência, um ideal que só poderia ser mantido por aqueles dispostos a operar fora das regras. Ele se dirigiu para o sul, seguindo as instruções vagas para um encontro em algum lugar da costa leste, um local que Keller usava como ponto de reabastecimento de identidade. Enquanto dirigia, ele olhou para o chip de dados que havia sido duplicado antes da transmissão final. Ele guardou uma cópia. A rede de Keller poderia ser destruída, mas ele precisava de sua própria apólice de seguro contra o futuro. Weston percebeu que a maior transformação não estava em suas habilidades de combate ou sua proficiência em criptografia, mas em sua capacidade de suportar a solidão do conhecimento. Ele nunca mais teria colegas de escritório, nunca mais teria um briefing matinal. Sua vida seria uma série interminável de identidades fluidas e encontros em locais esquecidos. Era um preço alto, mas a alternativa, retornar à ignorância controlada de Langley, era insuportável, após ter visto a verdade por trás do véu. Ao cruzar a fronteira de um estado, ele parou em um posto de gasolina decadente. Ele comprou um café forte e olhou seu reflexo no vidro da máquina de venda automática. O jovem ambicioso da cidade do Cabo havia desaparecido. Em seu lugar, havia um homem com olhos que viam demais, um executor silencioso. Ele não era mais um agente júnior, era um agente de manutenção do equilíbrio, um recurso que a CIA jamais reconheceria e que a rede de Keller esperava que se tornasse seu sucessor mais confiável. Ele retomou a estrada, o horizonte vasto e indefinido à sua frente. A missão de resgatar Tobin Keller havia falhado, mas ao fazer isso, Weston havia resgatado a si mesmo, forjando uma nova e perigosa lealdade. A lealdade à verdade, custe o que custar. Ele dirigia em direção ao desconhecido, um ponto móvel na vasta rede de sombras, um legado vivo do fantasma de Tobin Keller. A jornada para o sul era lenta, intencional, uma meditação móvel sobre a nova realidade de Weston. Ele evitou os grandes centros urbanos, preferindo a paisagem esquecida das pequenas cidades da costa leste, onde a vigilância institucional se afrouxava sob o peso da rotina americana mundana. Cada parada era uma oportunidade para testar um novo elemento do manual de couro preto, confirmando a durabilidade e a eficácia da rede de Keller.
Em uma pequena cidade litorânea na Carolina do Sul, ele encontrou o primeiro ponto de contato de reabastecimento de identidade, mencionado por Elisa. Era uma loja de antiguidades que, sob a poeira e a parafernália histórica, funcionava como um centro de troca de documentos falsificados de altíssimo calibre. O proprietário, um homem idoso de sotaque europeu que se apresentava como o antiquário, reconheceu imediatamente a marca de Keller no olhar de Weston. Não houve perguntas, apenas a entrega de um passaporte espanhol perfeitamente forjado e um telefone satelital pré-configurado. O antiquário, com a voz rouca, ofereceu uma visão melancólica da longevidade da luta de Keller. Tobin sempre soube que a batalha nunca é contra um homem, mas contra a inércia da mentira, ele murmurou, limpando um relógio de bolso antigo. O diretor era apenas um sintoma. A doença está na sala de reuniões de Langley. Você está fazendo o trabalho de Keller, jovem. Está mantendo o fogo aceso. Esta validação, vinda de um veterano da sombra, era mais significativa do que qualquer medalha. Weston usou a nova identidade para se estabelecer temporariamente em um motel discreto, dedicando as noites a decifrar as comunicações mais recentes de Elisa. A rede estava em ebulição. A queda do diretor havia criado um vácuo de poder, e facções internas da CIA, antes alinhadas com a corrupção, estavam tentando se realinhar com a facção de Keller para garantir sua sobrevivência política. Era um jogo de xadrez complexo, jogado em tabuleiros que Weston não conseguia ver completamente, mas sobre os quais ele agora podia exercer influência tática. Um dos dados no chip revelava um projeto ultra-secreto, um sistema de vigilância de dados globais que o diretor estava prestes a integrar plenamente ao arsenal da CIA. Um sistema que poderia ser usado para controle político total. Este era o verdadeiro prêmio que Keller buscava proteger. Se esse sistema caísse nas mãos erradas, mesmo dentro da própria agência, o futuro da liberdade de informação estaria comprometido. Weston percebeu que sua próxima missão não seria uma reação, mas uma ofensiva preventiva. Ele precisava desativar o sistema antes que pudesse ser totalmente ativado, o que exigiria infiltrar-se em uma instalação de dados altamente segura nos arredores de Washington, ironicamente, o mesmo território que ele acabara de deixar. A ironia não o incomodava mais. Ela era a assinatura de sua nova vida. Ele se preparou para o retorno ao campo de batalha, mas desta vez ele não estaria sozinho na linha de frente. Ele enviou uma mensagem codificada para Elisa, usando um dos canais mais obscuros de Keller, pedindo coordenação para uma operação de distração em larga escala. Ele não era mais apenas um executor, ele era agora um comandante de campo, operando sob um novo juramento, guiado pela sombra de um homem que lhe ensinou que a única casa segura é a verdade. A adrenalina de saber que ele estava prestes a confrontar a estrutura que ele um dia venerou era a única coisa que o mantinha desperto. A viagem de volta para a região de Washington foi uma lição de contradição. Weston se movia como um fantasma, mas seu alvo era uma fortaleza de tecnologia de ponta. O antiquário havia lhe fornecido não apenas uma nova identidade, mas também uma compreensão mais profunda da filosofia de Keller. A ação direta e cirúrgica era preferível à guerra prolongada de desgaste. A rede de Keller, ele entendia agora, não era uma organização de espionagem tradicional, mas um grupo de cirurgiões moleculares, capazes de remover um tumor sem derrubar o paciente. O plano para desativar o sistema de vigilância global, apelidado internamente de Projeto Ícaro, exigia precisão extrema. O centro de dados estava enterrado sob uma instalação de pesquisa governamental aparentemente inócua na Virgínia. Uma ironia sombria, considerando que ele havia acabado de escapar de lá. Elisa concordou em criar uma distração massiva, um incidente de segurança coreografado em uma embaixada europeia em D, forçando a maioria dos recursos de segurança internos a se deslocarem, deixando o complexo de Ícaro com uma vigilância reduzida e previsível.
Na noite da operação, Weston sentiu uma calma estranha, uma aceitação fria do risco. Ele não estava mais preocupado com a morte, mas com a falha na missão. Ele vestia o uniforme cinza dos técnicos de manutenção noturnos, um disfarce mais eficaz do que qualquer traje tático, pois ninguém suspeita de quem está consertando os cabos. Keller sempre dissera que a melhor camuflagem era a utilidade percebida. A infiltração no complexo de dados foi surpreendentemente fácil até o núcleo. O sistema Ícaro era protegido por firewalls que eram verdadeiras obras de arte da segurança cibernética, mas Weston tinha a chave mestra. Os códigos de acesso de emergência que Keller havia mantido como seguro final contra o diretor. Ele acessou o mainframe, sentindo o zumbido frio dos servidores ao seu redor. Ao começar a desativação, um processo que envolvia a inserção de um vírus de autodestruição lento, projetado para corromper os bancos de dados gradualmente ao longo de meses, tornando a perda de dados atribuível a falhas técnicas e não a sabotagem, ele encontrou uma última resistência. Uma mensagem criptografada apareceu em sua tela, ultrapassando seus próprios comandos. Ainda esperando que você faça o trabalho direito, Weston. Era Keller. A presença de Keller era um choque, uma injeção de adrenalina pura. Ele não estava apenas observando de longe, ele estava garantindo a execução final. A mensagem continuava. O vírus precisa de um catalisador humano para garantir a destruição total. Você precisa injetar este módulo diretamente no nó principal, manualmente. Eles farão uma auditoria no sistema em 48 horas. O nó principal ficava no nível mais profundo do complexo, uma sala isolada, projetada para ser inacessível sem múltiplos níveis de autenticação biométrica. Weston percebeu que Keller havia arquitetado este momento desde a fuga da Cidade do Cabo. Ele havia se tornado o instrutor final, orquestrando o caminho para que seu sucessor pudesse finalizar a purga. Seguindo as coordenadas enviadas por Keller, Weston navegou pelos túneis de manutenção. A sala do nó principal era esterilizada e fria. Lá dentro, ele encontrou o módulo físico, um pequeno dispositivo prateado, esperando para ser inserido. Enquanto o fazia, Weston sentiu uma onda de gratidão e terror. Ele estava completando a missão de um homem que ele mal conhecia, mas cujos princípios agora eram os seus. Ao encaixar o módulo, o sistema Ícaro emitiu um alarme silencioso, visível apenas nos monitores de diagnóstico de Weston. A saída foi mais difícil. A distração de Elisa estava terminando, e a segurança interna estava voltando ao normal, agora alertas, devido a uma falha de sistema que eles não conseguiam explicar. Weston teve que usar toda a sua agressividade aprendida, forçando sua passagem, mas sem causar baixas fatais, um limite que Keller sempre respeitara. Ao emergir na manhã seguinte, longe do complexo, Weston olhou para o horizonte da capital. Ele havia quebrado o ciclo de vigilância global em suas mãos. Ele não tinha mais contato com Keller ou Elisa, mas sabia que a rede estava segura. Ele não era mais um agente. Era um zelador de segredos, um executor da vontade de um homem que preferiu o exílio à corrupção. A Cidade do Cabo lhe deu o despertar. Washington lhe deu a missão. Ele se afastou, um homem sem passado recente e com um futuro definido apenas por sua capacidade de permanecer invisível. A recente incursão cinematográfica de 2025, intitulada Safe House, embora ainda imersa na névoa especulativa de futuros lançamentos, se analisarmos o espectro temático e as trajetórias de seus potenciais protagonistas, promete um estudo fascinante sobre a fragilidade da confiança e a natureza escorregadia da lealdade no submundo da espionagem. Se considerarmos o elenco que usualmente orbita projetos de alto calibre, com premissas de ação e suspense psicológico, é provável que encontremos atores cujas performances passadas nos preparam para a complexidade moral inerente a um roteiro sobre casas seguras. Imaginemos um protagonista, talvez um agente veterano, cuja carreira foi construída sobre a contenção fria e a precisão cirúrgica.
Pensemos na influência de atores conhecidos por sua capacidade de transmitir a exaustão existencial sob um verniz de competência profissional, como se a própria sombra de suas performances anteriores em dramas de guerra ou thrillers de conspiração fossem o lastro de sua credibilidade. A jornada desse agente, confinado a um local supostamente inviolável, forçará uma reavaliação de cada sombra e cada ruído, ecoando a paranoia inerente a filmes como Os Infiltrados ou a claustrofobia tensa de um Buried. A decisão de confiar em um informante recém-chegado, ou pior, de ser traído por um mentor, torna-se o eixo dramático. A ambientação física do Porto Seguro é crucial. Não se trata apenas de paredes reforçadas e sistemas de comunicação criptografados. É um estado mental. A arquitetura do lugar precisa refletir o isolamento psicológico. Em Safe House, a beleza estéril de um local remoto, contrastando com a violência bruta que inevitavelmente irrompe, serve para sublinhar a hipocrisia da segurança aparente. A direção de arte, inspirada talvez na estética minimalista e funcional de thrillers escandinavos, deve acentuar a falta de calor humano. O contraponto ao agente principal, o elo fraco, ou a chave para a sobrevivência, deve ser igualmente bem construído. Se for um personagem que precisa ser protegido, sua inocência relativa, ou a simulação dela, oferece um contraste moral com o cinismo endurecido do agente. Se for um antagonista disfarçado, a performance deve navegar habilmente entre a vulnerabilidade e a ameaça latente. A química entre os dois, a tensão não resolvida sobre quem realmente detém o controle da narrativa, é o motor que impulsiona a primeira metade do filme. O elemento de inspiração para um filme dessa natureza raramente reside apenas na ação coreografada. Mais importante é a fonte da informação que precisa ser protegida ou extraída. A ameaça externa, seja ela uma agência governamental rival, um cartel internacional ou um grupo terrorista com laços internos, deve ser implacável. As referências aqui podem ser puxadas da complexidade das operações de inteligência, vistas em filmes baseados em John le Carré, onde a ideologia muitas vezes se dissolve em interesses puramente burocráticos e pessoais. A ação, quando finalmente explode, deve ser uma manifestação da quebra da ordem. Não é apenas luta, é desespero. As coreografias de combate devem privilegiar a brutalidade eficiente e a necessidade desesperada de sobrevivência, em oposição ao espetáculo estilizado. A tensão se constrói não pelo que se vê, mas pelo que se pressupõe estar à espreita além dos limites visíveis da casa. O filme se estabelece como uma meditação sobre a solidão inerente à profissão, onde mesmo em um refúgio projetado para a segurança, a única certeza é a traição iminente. O sucesso de Safe House dependerá de quão profundamente conseguirá nos convencer de que no jogo de espionagem não existem casas, apenas prisões temporárias à espera de seu próximo inquilino hostil. A verdadeira profundidade de um filme como este reside na desconstrução do herói. Se o protagonista tiver um passado atormentado, talvez um erro cometido em uma missão anterior que custou vidas inocentes, essa culpa servirá como um catalisador para a sua paranoia no Safe House. Sua motivação, inicialmente, será a sobrevivência profissional, mas a situação o forçará a confrontar a moralidade de suas ações passadas. É o ator que consegue demonstrar essa erosão da alma através de gestos mínimos, o tremor sutil na mão ao segurar a arma, o olhar fixo demais no reflexo de uma janela, que sustenta a verossimilhança da trama. Vemos ecos dessa contenção forçada em atuações que equilibram a força física com a vulnerabilidade mental, como aquelas vistas em performances que transitaram do drama policial intenso para o suspense de alto risco. O ambiente do refúgio, essa prisão dourada, precisa ser um personagem secundário ativo. As paredes não são apenas barreiras físicas, são amplificadores de som,
espelhos que refletem a introspecção forçada. A iluminação deve ser crucial, talvez sempre um pouco baixa, forçando o público e o personagem a procurarem por ameaças no escuro, explorando o medo primordial do que não pode ser visto claramente. Se o informante for uma mulher, sua presença introduz uma camada adicional de complexidade, baseada na desconfiança histórica entre agências ou na sedução como tática de extração de informação. Sua performance exigirá uma dança delicada entre a súplica por proteção e a promessa velada de um segredo devastador. A dinâmica de poder dentro daquele espaço confinado evolui constantemente. O agente pode começar controlando o ambiente, mas a dependência de suprimentos externos ou a manipulação psicológica do informante podem invertê-la rapidamente. Pensamos nos roteiros que exploram a natureza da verdade. O que é real quando todas as fontes de informação são comprometidas? A chegada de uma equipe de resgate ou de exfiltração, que se revela ser a ameaça real, é um clichê que só funciona se for executado com uma sensação genuína de traição orquestrada. A reviravolta deve atacar a fundação do conhecimento do agente, revelando que ele estava sendo protegido, ou sim, sacrificado, por um poder maior e mais frio. A inspiração temática pode, sutilmente, beber da sensação de desilusão política que permeia obras de espionagem pós-Guerra Fria, onde o inimigo não é mais uma nação estrangeira clara, mas sim a corrupção sistêmica dentro das próprias estruturas de poder. O Safe House torna-se, metaforicamente, o último bastião de um idealismo que já se desfez. O realismo sujo da narrativa se beneficia de uma paleta de cores dessaturada, que reforça a ausência de moralidade clara. No final, a tensão não se resolve com um tiroteio limpo, mas com uma compreensão amarga. Não há vencedores, apenas sobreviventes temporários que logo serão caçados novamente. A permanência da ansiedade, mesmo após a fuga do local, é o verdadeiro legado deixado ao espectador. A análise do ambiente psicológico no Safe House requer uma exploração mais aprofundada da sensorialidade. O som ambiente, ou a ausência dele, é vital. O silêncio opressor, interrompido apenas por alarmes falsos ou passos distantes, funciona como um instrumento de tortura psicológica, corroendo a disciplina do agente. Se o protagonista for um ator conhecido por sua capacidade de expressar a fúria contida, o confinamento amplifica essa pressão interna, transformando pequenos objetos, uma xícara quebrada, um pedaço de papel amassado, em potenciais armas ou evidências de que algo está fundamentalmente errado. A performance aqui exige uma maestria em comunicar o pânico interno sem recorrer a gritos ou gestos grandiosos, mantendo a fachada de controle necessária para a função. O informante, se for um especialista em manipulação psicológica, precisará de um arco que justifique sua aparente fragilidade. Talvez ele possua uma habilidade específica, decifrar códigos antigos, acessar redes esquecidas, que o torna indispensável, mas também vulnerável. A emoção central que ele projeta é a da necessidade absoluta, forçando o agente a uma empatia relutante, um toque humano que a vida de espionagem tentou extirpar dele. A interação entre eles deve ser pontuada por longos períodos de silêncio carregado, onde as palavras são trocadas com a precisão de um jogo de xadrez, cada frase um movimento calculado para ganhar vantagem ou revelar uma verdade parcial. A ameaça externa, para ser verdadeiramente eficaz, não deve se manifestar apenas com explosões. Deve haver uma infiltração silenciosa, uma erosão da infraestrutura do local seguro. Se a casa for inteligente ou tiver tecnologia de ponta, a invasão mais aterrorizante é a perda de controle sobre os próprios sistemas de defesa. Isso evoca a sensação de impotência sentida em thrillers tecnológicos, onde o inimigo está dentro do próprio código. A inspiração aqui pode ser traçada em como certos cineastas exploram a vulnerabilidade da tecnologia moderna, transformando o que deveria ser segurança em uma armadilha sofisticada. O clímax emocional de Safe House
não deve ser a fuga física, mas sim a aceitação da verdade final sobre a missão e sobre si mesmo. O agente precisa entender que o verdadeiro inimigo era a estrutura que o empregava, ou que a pessoa que ele estava protegendo era, na verdade, a chave para expor a corrupção. Essa revelação, muitas vezes, é transmitida não por um diálogo expositivo, mas pela reação do agente ao ver um símbolo familiar ou um rosto inesperado entre os atacantes. A desilusão, mais do que a dor física, é o trauma duradouro. A cinematografia, neste ponto, deve abandonar a claustrofobia do interior para se abrir a um panorama desolador, simbolizando a vastidão e a indiferença do mundo exterior para com seus sacrifícios. O filme se consolida, então, como um estudo melancólico sobre a obsolescência do idealismo em um jogo movido puramente por poder e informação. A complexidade da atuação em um ambiente tão restritivo exige que os atores explorem a linguagem corporal com uma sutileza quase teatral. No caso do agente, o cansaço não é apenas visível nas olheiras ou na barba por fazer. Ele se manifesta no modo como ele se move, com uma economia de gestos que sugere que cada movimento é uma decisão pesada, calculada para conservar energia ou evitar a detecção. Se o ator em questão tem um histórico de papéis que exigem grande fisicalidade, a restrição imposta pelo Safe House se torna um desafio interessante. Como demonstrar que ele ainda é uma máquina de combate enquanto está emocionalmente desmantelado? A resposta está no olhar, que se torna o principal vetor de comunicação de sua agonia interna. Um constante escaneamento do invisível. O informante, por sua vez, precisa ser a personificação da ambiguidade moral. Se for um personagem que viveu sob intensa pressão política ou militar, sua maneira de falar deve ser marcada por pausas estratégicas, uma hesitação que pode ser medo genuíno ou uma técnica refinada de semeadura de desinformação. A emoção dominante que deve emanar dele é a necessidade desesperada de barganha, a sensação de que sua vida atual é apenas uma moeda de troca por uma chance de redenção ou sobrevivência futura. Se o ator for conhecido por papéis carismáticos, a subversão desse carisma para um magnetismo perigoso dentro da casa segura criará uma tensão magnética com o protagonista, forçando o espectador a constantemente reavaliar a quem torcer. A deterioração do refúgio deve espelhar a do agente. Se a casa for moderna, o ar-condicionado falhando, o cheiro de ozônio do equipamento sobrecarregado ou a água gotejando persistentemente em um ponto silencioso do teto, todos são elementos que criam uma sinfonia de falhas estruturais que ressoam com a falha da missão. Essa degradação sensorial é crucial para a imersão, transformando o ambiente seguro em uma câmara de ressonância para as neuroses do protagonista. A direção de som deve ser minimalista, permitindo que os sons da respiração pesada e os rangidos da estrutura ganhem proporções épicas. Quando a traição se revela, ela deve ser pessoal e devastadora, não apenas um inimigo genérico. Se o ataque vier de um contato antigo do agente, alguém com quem ele compartilhou códigos e confiança, a dor da luta física será secundária à dor da traição ideológica. A inspiração aqui pode se inclinar para o drama psicológico de filmes onde a lealdade corporativa ou governamental supera qualquer laço humano, forçando o herói a lutar contra seu próprio passado. O clímax, portanto, não é apenas sobre quem atira primeiro, mas sobre qual visão de mundo sobrevive. O final de Safe House não deve oferecer conforto. A sobrevivência é uma cicatriz, um lembrete constante de que, no jogo de sombras, a única lealdade verdadeira é para com a própria necessidade de continuar existindo, mesmo que esse campo de jogo seja uma ilusão. A atmosfera de desconfiança perpétua, essencial para a narrativa, força o roteiro a explorar a microexpressão dos personagens. Em um cenário onde cada palavra pode ser uma armadilha, o subtexto se torna o diálogo principal. Observaríamos o agente reagir não ao que é dito, mas à inflexão.
ao desvio do olhar do informante, ou à maneira como ele evita tocar certos objetos. A carreira de um ator neste papel exige uma profunda compreensão da psicologia do interrogatório e da autodefesa mental, traduzindo a constante prontidão em uma quietude tensa, como se estivesse sempre à beira de um salto. Pensemos nos mestres do suspense, que usam o silêncio para construir ameaças mais potentes do que qualquer explosão. Se o informante for um indivíduo com conhecimento de contra-inteligência, sua cooperação será mascarada por atos de resistência sutil. Ele pode deliberadamente dar informações excessivas, esperando que o volume de dados sobrecarregue a capacidade de análise do agente, ou plantar dados falsos em canais que ele sabe que serão monitorados, estabelecendo um falso rastro de migalhas para os perseguidores. Essa dança intelectual reflete a sofisticação dos thrillers de espionagem da década de 90, onde a batalha era vencida na sala de reuniões ou diante de um terminal, e não necessariamente no campo de batalha. A emoção transmitida pelo informante é a de um predador enjaulado, esperando o momento certo para morder a mão que o alimenta. A arquitetura do isolamento deve ser explorada cinematicamente para enfatizar a sensação de estar sendo observado, mesmo quando se está sozinho. Planos longos e estáticos, focando em reflexos distorcidos em superfícies polidas, ou a utilização de ângulos ligeiramente inclinados, comunicam ao espectador que a estabilidade percebida é uma fraude. A iluminação artificial, talvez vinda de lâmpadas fluorescentes que piscam intermitentemente, induz uma fadiga visual que se transfere para o estado mental do protagonista. A beleza fria e high-tech da casa segura, inicialmente um símbolo de status e eficácia da agência, transforma-se em uma jaula de vidro, onde cada movimento é registrado, e a privacidade é uma piada cruel. O clímax da ação, quando a casa finalmente é violada, precisa ser uma colisão brutal entre o método e o caos. Não se trata apenas de neutralizar os invasores, mas de confirmar a identidade de quem ordenou o ataque. Se for um elemento interno da própria organização do agente, a luta se torna uma purgação violenta de sua antiga vida. A coreografia de combate deve ser íntima e desesperada, com golpes focados em pontos de pressão e finalizações rápidas, refletindo a mentalidade de que não há tempo para a elegância. O sangue derramado naquela casa limpa e estéril mancha não só as paredes, mas também a alma do sobrevivente, selando o fato de que, ao sair, ele não terá para onde voltar. O verdadeiro sucesso do filme reside em nos deixar com a certeza de que o próximo porto seguro já está sendo preparado para a sua queda. A necessidade de introspecção forçada dentro de um ambiente hermético como o safe house leva inevitavelmente à exploração de falhas de caráter antigas. Para o agente veterano, isso pode significar confrontar a memória de um ente querido sacrificado em nome da missão, uma dor que jazia dormente sob camadas de treinamento e dever. A interpretação convincente dessa memória exige que o ator projete uma vulnerabilidade momentânea, um lapso de controle que o informante astuto pode imediatamente detectar e explorar. A carreira de um ator que se destaca em papéis complexos de anti-heróis é perfeita para este palco, pois ele entende que a redenção é muitas vezes um luxo inacessível no mundo da inteligência. O informante, se for um ex-agente de uma potência rival, trará consigo um conjunto de protocolos de contra-inteligência próprios, tornando a relação um duelo constante de métodos aprendidos. Se ele estiver disposto a cooperar, será por uma motivação desesperada, como proteger familiares que ainda estão expostos, um ponto fraco que ele tenta esconder com uma fachada de frieza pragmática. A química entre os dois deve ser construída sobre o respeito mútuo pela competência letal, mas temperada pela certeza de que no momento em que um for desnecessário ao outro, a faca estará à espreita. A força do roteiro reside em transformar essa desconfiança mútua em uma simbiose temporária de sobrevivência.
Visualmente, a casa segura deve ser um espaço de transição, nunca um destino final. Se o local for uma propriedade luxuosa, em uma área remota, o contraste entre o conforto material e o terror psicológico se acentua. Os planos devem explorar a profundidade de campo para mostrar o horizonte vasto e vazio lá fora, reforçando a ideia de que não há escapatória fácil e que o mundo exterior é tão perigoso quanto o interior. A paleta de cores, se for mantida nos tons frios de cinza, azul profundo e branco cirúrgico, comunica a asepsia da operação, que será inevitavelmente manchada pela sujeira da verdade revelada. A revelação da traição, quando não vem de fora, mas sim da estrutura de comando do próprio agente, deve ser um momento de profunda solidão filosófica. O agente percebe que ele não estava sendo protegido, ele estava sendo isolado para uma eliminação limpa. Isso inspira-se em narrativas onde a burocracia da guerra secreta consome seus próprios executores. A luta final contra os atacantes internos não é sobre vencer a batalha, mas sobre sobreviver tempo suficiente para expor o esquema, transformando a fuga do safe house em um ato de vingança informacional. A emoção final não é a adrenalina da vitória, mas o peso opressor de saber que, mesmo livre, o agente está agora caçado por todos os lados e seu único refúgio restante é a própria capacidade de desaparecer. A história termina, não com um fechamento, mas com a promessa de uma perseguição contínua, ecológica, ao gênero de espionagem. A exploração da psicologia do agente em confinamento atinge seu ápice quando os recursos se esgotam. A necessidade de racionamento, seja de munição, água ou energia, impõe decisões morais imediatas que testam os limites de sua formação ética. Um ator com um histórico de performances que equilibram estoicismo e colapso iminente pode explorar magistralmente o momento em que a disciplina militar se desfaz sob a pressão da privação. A privação do sono, exacerbada pela vigilância constante, transforma a realidade em uma paisagem onírica e perigosa, onde o agente pode começar a duvidar da própria sanidade do informante, ou até mesmo de suas memórias. O informante, se for um mestre em sobrevivência em ambientes hostis, manifesta sua tensão não na passividade, mas em uma atividade obsessiva e disfuncional. Ele pode estar constantemente limpando uma arma que não usará, ou reorganizando obsessivamente pequenos objetos, um ritual destinado a manter a ilusão de controle sobre seu ambiente caótico. Essa energia nervosa, se canalizada de forma inteligente, pode ser a chave para descobrir uma falha oculta na estrutura do safe house, um ponto cego que os invasores ainda não exploraram. A interpretação aqui exige uma energia contida, quase histérica, que se opõe à calma forçada do agente. A cinematografia do terceiro ato, quando o cerco se fecha, deve abandonar a beleza estéril e abraçar uma estética de destruição caótica. A luz natural, se for introduzida, deve ser suja, filtrada pela fumaça ou poeira, marcando a invasão da ordem pelo caos. Os ângulos de câmera, que antes eram estáveis, tornam-se instáveis e rápidos, refletindo a perda de controle e a aceleração do tempo. Essa mudança visual sinaliza que a batalha não é mais pela posse do local, mas pela fuga da narrativa pré-estabelecida. A inspiração pode ser vista em filmes que usam a destruição do cenário para espelhar a aniquilação psicológica dos protagonistas. Quando a confrontação final acontece, ela precisa ser menos sobre quem é o traidor e mais sobre o preço da sobrevivência. Se o agente for forçado a fazer um sacrifício final, não de sua vida, mas de sua identidade ou de qualquer vestígio de sua antiga lealdade, esse momento deve ser tratado com uma gravidade quase silenciosa. O ato de destruir provas incriminatórias ou de eliminar o único elo restante com sua agência anterior não é heróico. É um ato de autopreservação desesperada. A resolução de Safe House não reside na captura do vilão, mas no momento em que o protagonista emerge do inferno da Casa Segura, um espectro, livre das amarras da missão, mas condenado à incerteza perpétua,
com a consciência de que cada novo alento é um ato de rebeldia contra um sistema que não perdoa. A complexidade da motivação do informante, frequentemente o pivô da narrativa, precisa ser escrutinada além da simples necessidade de sobrevivência. Se ele for um indivíduo ideologicamente oposto ao protagonista, sua cooperação temporária deve ser pontuada por momentos de desafio passivo-agressivo, onde ele sutilmente tenta minar a confiança do agente em sua própria organização. Um ator talentoso neste papel consegue injetar no diálogo uma dose de verdade incômoda, fazendo com que o agente comece a questionar se o perigo real não está, afinal, dentro do seu próprio círculo de confiança. Essa dúvida corrosiva é a verdadeira arma biológica do filme, mais eficaz que qualquer explosivo. A inspiração aqui se encontra em personagens que são agentes duplos por convicção, e não apenas por coerção. A descrição física do safe house deve evoluir com a trama. Se no início ele representa a modernidade e a segurança impenetrável, com suas superfícies espelhadas e tecnologia de ponta, à medida que a ameaça se aproxima, ele se torna um labirinto de sombras e ruínas. Pequenos detalhes, como a quebra de um painel de vidro blindado ou o cheiro de queimado que não pode ser identificado, criam uma sensação de invasão progressiva. O som de gotas d'água, antes ignorado, torna-se o tic-tac de uma bomba psicológica. A direção de arte, inspirada na estética de espaços abandonados e redescobertos, serve para mostrar que mesmo a maior tecnologia é finita diante da determinação humana ou da corrupção sistêmica. A performance do agente veterano deve incorporar a exaustão de décadas de escolhas impossíveis. Se ele tem um histórico de sucesso inquestionável, a falha no safe house não é apenas um revés operacional, mas uma falência de sua identidade profissional. Ele não luta apenas para sobreviver, mas para provar que ainda merece sua própria autoimagem. Isso se manifesta em atos de teimosia profissional, recusar-se a abandonar um protocolo, mesmo quando é óbvio que ele não funciona mais. A emoção que domina é a fúria silenciosa contra a própria obsolescência. Quando o confronto final ocorre, ele deve ser menos sobre a demonstração de força bruta e mais sobre o sacrifício estratégico. Se o agente conseguir usar o próprio ambiente de segurança contra seus atacantes, talvez sobrecarregando os sistemas de ventilação ou ativando um protocolo de autodestruição parcial, isso demonstra a reversão do poder. Ele não venceu por ser mais forte, mas por entender melhor as fraquezas do sistema que o aprisionava. O desfecho físico deve ser ambíguo. O agente pode escapar, mas a mancha de sangue ou a perda irreparável do informante garantem que a vitória é pírrica. O espectador é deixado com a sensação de que o verdadeiro safe house é um estado mental inatingível, uma ilusão que o mundo da espionagem vende para manter seus agentes ativos. A profundidade emocional da narrativa em Safe House se apoia na desconstrução lenta da confiança, um processo que o ator principal precisa executar com precisão cirúrgica. Se o agente carrega o fardo de ter sido enganado anteriormente, cada movimento do informante, cada palavra não dita, é filtrada por uma lente de suspeita absoluta. A performance exige a habilidade de transmitir tensão através da inação. O agente não deve apenas parecer preparado para a luta, mas sim atormentado pela possibilidade de que o inimigo esteja a centímetros de distância, respirando o mesmo ar filtrado da casa. A carreira de atores que transitaram de papéis de força estoica para dramas introspectivos, de crise de meia-idade, em agências secretas, é o modelo aqui, onde a fisicalidade ainda existe, mas é ofuscada pela fadiga da alma. O informante, por sua vez, deve ser um mestre na arte da camuflagem emocional. Se ele é um ativo valioso, sua proteção é prioritária. Mas se ele é uma isca, cada gesto de vulnerabilidade é um prego no caixão do agente. A atração ou repulsa que ele gera no protagonista deve ser fluida, mudando a cada nova revelação. Imaginemos um ator conhecido por sua versatilidade, capaz de alternar entre a lágrima sincera e o sorriso gélido e calculista. Sua linguagem corporal precisa ser ambígua.
mãos abertas em sinal de rendição, mas ombros tensos, prontos para o ataque. A interação deles não é sobre cooperação, mas sobre contenção mútua, uma dança claustrofóbica, onde o espaço pessoal é a única fronteira que resta. A decadência do safe house, como símbolo de segurança, é um arco narrativo visual fundamental. A tecnologia que deveria protegê-los, como as câmeras de monitoramento ou os sistemas de bloqueio de portas, deve ser a primeira a falhar ou ser comprometida. Se a falha é sutil, um corte intermitente na transmissão de áudio, um atraso na abertura de uma porta, isso cria uma ansiedade mais insidiosa do que uma explosão imediata. A inspiração pode ser encontrada em filmes onde a frieza da engenharia moderna é subvertida pela falha humana ou pela infiltração digital, transformando o isolamento tecnológico em um pesadelo de vigilância. O cheiro do ambiente, inicialmente neutro e esterilizado, pode começar a carregar notas de metal quente ou de mofo, sinais de que a estrutura está cedendo. O ponto de virada, a revelação de que a ameaça vem de dentro da estrutura de comando, exige que o agente reavalie todas as suas ações anteriores. Ele percebe que o informante pode ter sido a única pessoa lhe dizendo a verdade, ou que a proteção que ele recebeu era, na verdade,